motivo de muita alegria encontrarmos o professor Maurício Faganello. Já conversamos com ele no privado e tivemos excelentes notícias da família. As outras notícias são do dia a dia, né, da nossa vida, mas muito feliz em tê-lo conosco, professor Maurício. Neste momento, o OEB FIA, que é um evento que constitui uma parceria entre a Ordem dos Economistas do Brasil e a Fundação Instituto de Administração, na qual o professor Almir coordena o curso do Procede e ele é quem acaba escolhendo os entrevistados, os palestrantes, o que nos dá muita alegria, muita satisfação, porque tem sido um sucesso extraordinário esse momento OEB nesses últimos anos. Então, meus parabéns a todos, em particular ao nosso palestrante, e o tempo é todo teu, professor Maurício. Estaremos aqui bem atentos às tuas palavras. Eu só vou ler primeiro que é uma síntese do currículo do professor Manolo. Muito obrigado, professor Manolo, pela abertura formal. É uma honra para a Ordem dos Economistas e obviamente, para a FIA estar com essa parceria, né? O Procede, nosso MBA Gestão Empresarial e o programa Procede. O currículo do professor Faganello é muito extenso, mas nós vamos sintetizar para que não tomemos a hora do evento, não é? Então, o nosso ilustre professor Maurício Faganello, já é a segunda vez que participa do Momento OEB, participou em 2022, agora está de novo conosco, muito para nossa honra, né, professor Maurício? Economista pela PUC de São Paulo, com MBA em Marketing, pela ESPM, especialista em agromarketing pela Exalc, da USP, né, nossa Luiz de Queiroz, e em Business Management pela Melbourne College Technology da Austrália. Professor da GV, professor de MBA e agronegócio do Instituto de Pós-Graduação também. Membro da Comissão de Jovens Empreendedores da Fiesp, consultor filiado à Associação Brasileira de Consultores Organizacionais, grande experiência em grandes empresas como Gerdau, ArcelorMittal, IBM, e mais de 300 pequenas e médias empresas aí por mais de 30 anos. CEO da Moca 21, que está aí atrás dele aí no plano de fundo, né? Moca com K, Moca 21 é CEO da Moca 21, tá certo? Voltado para a consultoria e gestão empresarial de pequenas e médias empresas, também é consultor do Sebrae, nos estados de Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, representante da Ordem dos Economistas do Brasil no estado de Goiás, e que hoje nos dará essa grande aula que nos brindará sobre o tema o economista no papel de consultor empresarial. Professor Faganello, também muito obrigado, como já disse as palavras do professor Manolo, eu reitero e desejo a você um bom show, boa aula, professor. A palavra está com você. Obrigado a todos, um bom dia. Eu vou compartilhar a tela aqui, acho que fica mais fácil. Bom, estão todos assistindo, todos vendo a tela? Então, maravilha. Sim, sim. O professor já meio que falou um pouco do meu trabalho. Importante citar essa atuação como economista e como consultor que nós temos tido nos estados de Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul, com pequenas e médias empresas, né? Acho que grande parte dos economistas de empresas, a gente está acostumado a falar o que faz o médico, o que faz o engenheiro, o que faz o advogado, todo mundo sabe. Fala, mas o que faz um economista? Muitas pessoas não sabem o que faz um economista de empresas. Fala, mas você cuida de área financeira? Eu falo, não só. Não é só da área financeira, que é uma especialidade que nós, economistas, temos a habilidade de transformar e gerar valor nas organizações. Isso é um pouco do que eu faço, um pouco da minha trajetória e da minha carreira. Um pouco do que a gente tem feito, um pouco do trabalho que a Moca 21 faz, são nessas 4 linhas: gestão e planejamento, marketing e vendas, finanças empresariais, que é uma área meio óbvia para o economista, e uma área que acabou surgindo de uma demanda importante dos clientes, que é o desenho de processos operacionais.
Então, a partir do nosso trabalho, da necessidade das empresas em entender processos e entender o fracionamento de como as organizações se estruturam, a gente passou a desenvolver esse trabalho também. Então, são mais de 400 empresas atendidas. Só para citar, só no Sebrae Goiás, nós temos mais de 15 mil horas de serviços prestados. Só no ano passado, no Sebrae São Paulo, foram mais de 300 mentorias. Aqui está o Roberto K., que está na nossa equipe, um dos responsáveis pela nossa atividade aqui na nossa filial São Paulo. Roberto e eu fizemos um trabalho enorme de quase 300 empresas atendidas no ano de 2023 em mentorias, desde sex shop até empresas de metalurgia, de pequenas e médias empresas. Então, os desafios no ambiente de negócios é enorme. Então, em qualquer tipo de empresa, há espaço para o economista atuar. E aí eu venho com uma pergunta norteadora, que é o que vai nos dar uma visão geral a respeito do processo. O que é a pergunta norteadora que vai reger esse nosso papo aqui? Como é que a integração de um conhecimento avançado de economia empresarial pode transformar as estratégias de decisões de uma empresa que leve em conta esse crescimento sustentável e competitivo no mercado que a gente busca? Qual que é o papel desse profissional que está trabalhando com conhecimento em economia empresarial para a gente poder transformar e gerar negócios, né? E gerar melhoria no ambiente de mercado onde a gente atua? E aí um pouco do que é economia empresarial. É um ramo da economia que aplica teorias microeconômicas e métodos quantitativos para a gente analisar decisões empresariais e resolver problemas. Eu costumo brincar, eu não acho que empresa tem dor. Quem tem dor é gente. Empresa tem problema. E a gente está aqui para resolver os problemas das empresas. Eu sou meio crítico em relação, acho que houve uma história, não, a dor da empresa, a dor do negócio. Não, quem tem dor é gente. Empresa tem problema e a gente resolve o problema. Nós temos que resolver também dores das pessoas que atuam nas empresas, e aí está toda a disciplina de recursos humanos, de habilidade de gestão de pessoas, para poder resolver aí sim dores, mas problemas são problemas empresariais e nós temos que trabalhar isso, melhorando tanto na questão da tomada de decisão, o economista ajuda em alocar recursos, problemáticas de entender a alocação de recursos, entender relação de custo-benefício. Será que eu estou gastando o adequado para poder me estruturar de maneira correta? Ter previsibilidade, planejamento, olhar para frente, entender as possibilidades de futuro e, principalmente, análise de risco. E aí, como eu atuo no agro, o agro é uma área intensiva de risco. A gente está identificando agora problemas recentes ocorridos com o nosso estado do Rio Grande do Sul. Quais são os riscos de uma retomada? Quais são os riscos inerentes aos negócios? Como é que a gente pode, como economistas, fazer essas projeções e entender as situações que podem ser encontradas nos desafios das empresas e como a economia empresarial, como é que essa compreensão e habilidade do economista pode ajudar nesse processo de transformação, como eu já disse em outra oportunidade. Bom, primeiro, economia não é gastar menos, economia é gastar melhor. Então, quando você fala com o microempresário, fala, não, eu quero economizar. Economizar não significa necessariamente que você vai precisar gastar menos, que você gasta menos. E gastar menos não significa que você vai ganhar mais dinheiro. Então, se você comprar menos insumo, muito provavelmente você vai ter menos produto para vender. Então, comprar menos não necessariamente é uma atividade, é uma economia. Então, economia é gastar melhor, não gastar menos. Então, esse olhar é importante do economista para entender o uso e a alocação dos recursos que eu falei aqui no anterior, né? Tomada de decisão, ó, enfoca a maneira como os recursos são distribuídos na empresa. Como é que a gente olha esse aspecto e de que maneira que a gente resolve essas situações nos negócios? Então, a economia não é gastar menos, é gastar melhor. E aí, quem vai poder me defender dessas situações? Quem poderá me defender? Um economista. E qual a habilidade desse sujeito? Primeiro, eu vou falar
três visões que eu acho importante a gente colocar. Eu vou falar de importância, eu vou falar de benefício e vou falar de impacto. Tá? Então, vamos falar primeiro de importância desse profissional, do papel do economista como consultor nas organizações. Primeiro, um economista, geralmente, ele tem uma visão mais aprofundada de forças econômicas. Então, quando você vai fazer uma análise de mercado, muito provavelmente um economista é o profissional que tem a melhor visão das variáveis econômicas que podem influenciar nas decisões das empresas. E ele vai trazer uma fundamentação essencialmente analítica. Essa expertise econômica e análise quantitativa proporciona uma base sólida para que a gente formule estratégia e política interna. Eu vou colocar isto na prática para vocês verem. Vocês vão ver estas análises econômicas na prática, como uma visão prática de um economista faz com que a gente melhore a visão das organizações. Então, acho que é muito importante ter esse olhar. Então, o que é importante é essa visão estratégica e essa fundamentação analítica do processo. Outra coisa, que benefícios que a empresa tem tendo um profissional como um economista, como um consultor da sua empresa? Primeiro, a melhoria da tomada de decisões, porque ele sabe analisar dados e vai entender as incertezas diante de tudo isso. Como eu falei, a questão de otimização de custos e recursos. Um economista, a economia é a ciência que estuda a alocação dos recursos escassos para atender às necessidades humanas que são ilimitadas. Então, esse é o conceito básico de economia. Então, o papel do economista é entender estas alocações de recursos para atender às necessidades humanas que são ilimitadas. Só que os recursos são limitados. Então, eu estou lidando com algo que é limitado para atender uma demanda que é ilimitada. Então, nós estamos falando de quem oferta, que tem uma oferta limitada, e quem demanda sempre quer mais. Então, como é que a gente otimiza esses recursos? E aí eu vou conseguir criar modelos matemáticos, econômicos, analíticos, para prever essas tendências. Então, quando a gente olha a questão de previsibilidade econômica, Selic caiu, qual o impacto que vai ser na minha formação de preço para eu posicionar o meu preço dos meus produtos no futuro? Se eu estou numa área de varejo, eu sou altamente impactado, porque se eu vou parcelar as vendas para os meus clientes, muito provavelmente eu tenho que fazer uma análise econômica para poder analisar essas tendências futuras e encaixar. Será que esse preço que eu estou posicionando é consistente ou não? E aí, consequentemente, mitigar riscos. Como eu disse, mitigação de riscos é um dos papéis do profissional da economia como consultor. Então, o consultor ele tem esse olhar importante nesta visão, e eu acho que é fundamental a gente trabalhar isso. E aí, por fim, qual que é o impacto? Então, ter um profissional desse, ele vai te gerar uma expansão calculada, você vai ter cenários calculados para você estruturar o seu negócio de uma maneira assertiva, você vai entender a ser resiliente economicamente. O estado do Rio Grande do Sul, nesse momento, está passando por um desafio enorme de resiliência econômica. As pessoas estão tentando entender como as inter-relações de negócios vão surgir daqui em diante. Então, quem vive nesse ambiente de negócio, eu que tenho negócio no Rio Grande do Sul, a minha preocupação é grande. Como é que a gente vai transformar os negócios no Rio Grande do Sul a partir de quebras importantes nas cadeias de fornecimento, de negócios, de mão de obra, de recursos, ou seja, todos os recursos lá estão escassos, inclusive recursos logísticos. Como é que a gente vai analisar esses recursos? Outra coisa que é muito importante é trabalhar a questão de inovação e competitividade. Eu tenho pessoalmente trabalhado muito forte em projetos de transformação digital, junto ao Sebrae Goiás, especificamente, em que o Sebrae Goiás tem feito um trabalho fantástico de transformação digital. São mais de 600 empresas impactadas em todo o estado. É uma mão de obra de quase 40 consultores espalhados por todo o estado de Goiás, em que nós temos feito um trabalho de consolidação de análises desses consultores para promover a inovação e a competitividade a partir de projetos de transformação digital. E eu acho que uma visão como economista só corrobora e só melhora esse aspecto de gerar novos negócios. Uma coisa importante, quero citar um caso em específico.
Como é que um economista pode resolver um problema de políticas públicas? Em 2019, eu fui convidado por um grupo de produtores rurais na região de Rio Verde para fazer uma análise de mercado, de potencial econômico de uma região em que os produtores gostariam de pleitear ao governo estadual e ao governo municipal da cidade de Rio Verde, especificamente, onde é a nossa matriz. Os produtores me convidaram para fazer uma análise de uma região da cidade de Rio Verde, a região chamada Monte Alegre. Hoje, esse estudo, semana retrasada, foi feito o primeiro processo licitatório interno para a construção de uma rodovia de 40 quilômetros. Então, nós fizemos os primeiros estudos econômicos para proporcionar o escoamento da produção agrícola da maior região produtora de grãos do estado de Goiás, que é a região de Rio Verde, e a Moca 21 tem muito orgulho em poder fazer parte, em construir ações de políticas públicas e desenvolver transformação e melhoria no desenvolvimento social. Então, a gente, como economista, tem esta habilidade de entender quanto que se gera de dinheiro nessa região, quanto que se gera de imposto, quanto que se gera de desenvolvimento econômico, quanto que se gera de negócios, quantas escolas tem, quantas pessoas tem, quantos armazéns tem, que produto que é produzido ali, o quanto que a gente gera de riqueza. Então, o impacto em políticas públicas é evidente. Eu, como economista, em outros momentos, não na área como consultor empresarial, inclusive escrevi planos de governo. Como economista, a gente tem essa habilidade de questionar o social, do desenvolvimento social e econômico, e nós temos essa missão, até como economistas, em atuar nesse sentido. Só que todo mundo só vê o economista como o cara lá do lado financeiro, e eu acho que a visão do economista como um planejador é muito importante e é fundamental nesse mundo, nesse século XXI, tá? Bom, e aí vocês não contavam com a minha astúcia, né? Porque, pô, será que o economista faz tudo isso? Faz tudo isso. Não contaram com a astúcia do economista, porque você acha que a gente só faz conta, só mexe com o financeiro, só estrutura informações de mercado. Então, eu vou aqui trazer alguns exemplos de alguns estudos de caso básicos para a indústria, comércio, serviços e também no agronegócio. Primeiro case que eu quero mostrar para vocês é um estudo de viabilidade econômica desenvolvido para uma indústria de placas de gesso, em que ele precisava desenvolver um planejamento estratégico para saber se vale a pena ele investir neste negócio de placas de gesso. Quanto que vale o negócio dele? Qual que é a taxa de retorno? Se ele investir, em quanto tempo vai se trazer esse retorno desse investimento? Essa taxa de lucratividade é adequada para o negócio dele? Será que vale a pena? Essas estruturas financeiras são importantes? Outra coisa que foi muito importante definir nesse processo foi também a questão aqui dos investimentos, né? Terraplanagem. Como é que a gente definiu? E aqui uma comparação do fluxo de caixa. A gente não olha só o cenário básico, eu tenho que ver se der algum problema, qual o cenário pessimista, quais são as condições de cenários pessimistas, qual uma situação de cenário positivo para esse negócio se estruturar. Essa empresa, ela fez esse estudo de viabilidade econômica para pleitear a doação de uma área numa municipalidade no estado de Goiás. A empresa foi contemplada, a empresa já está colocando em prática esse plano de negócio, esse plano de viabilidade econômica, muito importante, vai gerar emprego, vai gerar 10 empregos diretos, um investimento de mais de 2 milhões de reais aqui envolvido, e aí é esse processo de transformação que você, muito provavelmente, como economista, fala, não, isso aí é um estudo de viabilidade econômica, mas do que comum economista trabalhar, a gente já vê, essa é uma habilidade do economista. Bom, agora, vamos falar de um outro caso, falamos de indústria, vamos falar de comércio. Isso aqui é uma loja de materiais de construção que estava enfrentando dificuldades em relação à sua estruturação financeira. E aí a gente olha e fala assim, bom, como é que a gente vai analisar financeiramente? De novo é finanças. Aí você pega e fala assim, olha, como é que está a estruturação das contas? E aí é o que a gente chama de análise vertical, aí os financistas, os nossos amigos financistas de plantão, como é que está a análise vertical das contas? Quanto que o CMV
compõe no total, como é que estão os gastos. E aí a gente fez uma análise, né? É o maior gasto da empresa, tanto de faturamento, as ações comerciais podem melhorar os resultados. E aí a gente chega num ponto em que a gente teve que analisar também a curva BC. Eu não vou só no financeiro, eu vou na área comercial. Eu vou identificar o quanto essa empresa ganha, o quanto ela recebe por produto, até para identificar a margem para o produto e entender quais grupos de produtos são mais importantes para o negócio. E aí ele fala, ó, categoria básica de construção civil tem 67% da quantidade total, mas a menor margem unitária do produto, ou seja, 67% do produto eu ganho em volume, mas em margem eu ganho pouco. Então, este olhar é um olhar que um economista tem condição de promover e trazer para um negócio específico. Outra coisa importante é que é um tema bastante que pode funcionar tanto numa área comercial como numa área financeira, é a área de formação de preços de venda. Será que esse preço praticado pelo cliente, ele é maior ou menor do que é o correto calculado baseado numa estrutura de custo se eu reviso a política de preços dele? Será que esse preço está adequado? Então, eu identifiquei aqui no nosso time 143 produtos de 5 mil produtos com preço calculado menor do que o preço praticado. E aí, produtos com margem de lucro calculada igual a zero, ainda assim representam o preço calculado maior que o praticado. Então, esses produtos representam 29% do faturamento anual da empresa. Ou seja, algumas análises técnicas da base de informação do cliente e de olhar tecnicamente o número, verificar, aprofundar, botar na mão na massa em base de dados. Esse é o trabalho do economista. Economista vai ficar fazendo análise, lendo relatório. Economista de empresa bota a mão na massa em número. Economista de empresa que não bota a mão na massa em número é economista para aparecer em jornal, TV. A gente tem que botar a mão na massa e a transformação acontece no negócio. A efetivação da transformação acontece nos negócios do dia a dia e o papel do economista é colocar a mão na massa e gerar transformação efetiva, porque o dono do negócio espera isso do consultor economista. Tá? E aí vem uma análise que a gente fez. Olha, você precisa analisar para verificar o movimento financeiro porque não está claro, os gastos, a sua programação de compras está baseada em histórico de venda e gestão de estoque, define o colaborador responsável por compras, sua compra não está bem feita, porque o olhar que a gente interpretou do processo nos deu essa visão, falou, olha, você precisa mexer na tua estrutura de compra, porque olhando aqui, você não vai ter o melhor resultado, e outros produtos com maior faturamento são aqueles com menor margem. Olha campanhas que utilizam esses produtos com atrativo para a loja. Eu estou vendo uma visão comercial aqui. Eu não estou olhando só uma visão financeira. Essa perspectiva do comercial também é o papel do economista, porque ele vê a organização de maneira holística. Um outro estudo de caso, e aí é um dimensionamento de mercado. Uma empresa de controle de pragas, prestação de serviço de controle de praga, matar barata, matar rato, formiga, não só em residências, mas também em empresas. Empresas do agro, por exemplo, que é um ambiente onde eu circulo bastante, tem muito armazém de grãos que precisa de controle de pragas. Porque você tem armazenagem, sei lá, milhões de toneladas de grãos ali, e o cara precisa ter isso de uma maneira sólida e ambientalmente adequada. Então, como é que foi feita? Quantas empresas ativas? E aí a Moca 21 conta com ferramentas. Então, a gente tem lá a empresa aqui, Econodata, Caravela, uma série de ferramentais, porque, a exemplo do mecânico, a economista também usa muita ferramenta. A gente tem uma caixa, um arsenal de ferramentas da Moca 21, tem inclusive um diretório no nosso servidor, ferramentas Moca 21. O cara precisa usar um ferramental para aplicar no cliente, tem um diretório enorme, nossos 10, 12 consultores entram lá, olha, Faganella, essa ferramenta é adequada? Não, pega essa daqui, que essa aqui é melhor, faz análise, a gente discute isso com o cliente, é mais assertivo e mais positivo. E aqui está muito claro, né? Quais as palavras-chave de quem compra determinado produto, o cliente encontra empresa de imunização de controle de plaga usando essas palavras.
Basicamente é Google. E qual é a expertise do profissional que tem que entender digital? É fundamental. Ele tem que entender do ambiente digital e desses processos de transformação. O Google é o principal indexador de conhecimento da economia moderna. Se você não está no Google, você não faz parte de um processo de transformação econômica. E aí, como você faz isso? Quais cidades têm negócio? Eu estava analisando a cidade de Rio Verde aqui, ó. Pô, será que Rio Verde tem mercado para isso? Ou será que eu vou para Catalão? Ou será que eu vou para Itumbiara, que é na divisa de Goiás com Minas Gerais? Como é que eu faço essas análises? E aí nós verificamos os mercados que podem ser oferecidos esses serviços. Mercados, supermercados, indústrias, restaurantes, tanto em Rio Verde quanto em Goiás. E aí nós chegamos à seguinte conclusão. Olha que interessante, nesse mercado, há aproximadamente no estado de Goiás 2.500 potenciais clientes para cada empresa. Isso no caso cidade de Rio Verde, perdão. Então eu tenho condição de entender que cidade eu sou mais competitivo ou não. Quantos concorrentes eu tenho? Quantos clientes potenciais eu tenho? Este mercado é mais ou menos competitivo? Qual a probabilidade de eu ganhar dinheiro? Não, eu vou para esta cidade aqui, porque esta cidade, economicamente, analisando fatores de demanda, de tamanho de público que pode comprar o meu produto e serviço, com o número de concorrentes, eu vou falar um pouco de análise de concorrência mais na frente, como esse processo pode ser analisado na visão do economista e como a gente constrói. Isso aqui, gente, é feijão com arroz na Moca 21, tá? Isso, todo projeto de gestão de planejamento estratégico sai uma análise similar. Essa é uma versão antiga, as versões mais novas são mais elaboradas e cada cliente tem uma demanda específica construída pelo nosso negócio, a nossa visão como economista. Um outro exemplo, e aí é um trabalho que a gente faz muito ligado à produção. Isso aqui é uma fazenda de soja, de produção de soja e milho. São 106 hectares de área plantada, uma área pequena para o estado de Goiás, é uma área pequena, 106 hectares. Então, a gente pegou e fez toda a análise por hectare, por saca, o planejado e o realizado. Qual que era o objetivo? O objetivo era entender qual o preço que eu devo praticar para travar o preço na negociação da commodity lá no mercado. Então, se eu tenho uma análise de produção de previsto e realizado, você pode ver, é muito interessante que o previsto aqui estava um lucro de 239 mil, ele lucrou 3 milhões e 100, 2 milhões e 900 de ganho por conta de planejamento financeiro bem estruturado, bem construído. Esse virou um case importante da Moca 21. Esse é um trabalho que nós desenvolvemos, o nosso trabalho junto a pequenos e médios produtores do estado de Goiás. É um trabalho que a gente faz com bastante vontade e muita assiduidade em relação ao mercado, principalmente ao pequeno produtor do estado de Goiás. Quando eu falo pequeno produtor, gente, é aquele produtor de até 500, 600 hectares de área plantada. E nós não falamos somente o produtor de soja e milho, não. É o produtor de banana, é o produtor de hortaliças, que é o mercado de HF, né, de hortifruti, que tem uma demanda importante no estado de Goiás. Isso é um exemplo só do mercado de soja e milho. Então, existem oportunidades como economista para a gente explicar para o produtor como é que ele faz a análise, como é que ele faz conta e como faz isso ser simples. Nosso papel como consultores e como economistas é simplificar a análise. Então, acho que esse é um desafio para o pequeno e média empresa. Na grande empresa, na média, grande empresa, as análises são muito mais estruturadas, com níveis de detalhes muito grandes. Na pequena empresa, a gente não está buscando o alvo, a gente está buscando direcionamento. Pequenas e médias empresas não quer acertar na mosca, ele quer saber que caminho ele tem que seguir. E esse é o grande desafio do pequeno empresário, e aqui um exemplo do pequeno produtor rural. Tá? Eu fiz aqui uma análise, só para fazer um recorte, como uma análise econômica ajuda num processo de segmentação de mercado.
Segmentação de mercado é uma das principais ferramentas para se fazer um planejamento estratégico de uma empresa. Se você não sabe quem você atende, você não vai ser assertivo para estruturar e ter resultados positivos. Então, eu preciso entender qual que é o meu público-alvo, como engajar este público-alvo, de que maneira que eu vou vender melhor produtos e serviços para esse cliente. Uma primeira análise, isso aqui é uma loja de dispositivos de venda de celular e produtos de celular no interior de Goiás, e aí nós separamos os públicos, né? O porte, o ramo, a faixa de renda, a idade, quem que é o público ideal? E nós pedimos, nós e o cliente, ninguém sabe mais do cliente que o próprio cliente. Cliente, vamos dar nota de 1 a 5? O cliente aqui, a pequena empresa que compra dispositivo Apple, que nota que você dá de 1 a 5, sendo 1 péssima probabilidade dele comprar e 5 excelente a probabilidade dele comprar com você? E essa pergunta foi feita para todos esses grupos aqui. E aí nós identificamos, olha, quem tem mais nota é que tem maior probabilidade de compra. Gente, se faz análise de indicador de preço, FIPE, os indicadores da FGV, todos esses indicadores é derivação de diversos pontos. Eu simplesmente derivei essa informação. João, pois não, quer falar? João Grock levantou a mão? Avança, Faganello. Terminaremos lá depois e fazemos A gente abre as perguntas, né, professor? exatamente. Então, vamos lá. Então, aqui é uma análise que foi feita e a partir de uma análise técnica, com número, junto com o cliente, em que a gente identificou, ó, esses são os principais produtos, o produto Apple e assistência técnica. Não adianta ele gastar tanta energia com acessório. A nota maior aqui está na assistência técnica e está no dispositivo. Eu consigo identificar que o foco dele é pequena e média empresa. Aí eu falo, mas, Faganello, será que isso, só esse tipo de análise, é o suficiente? Ele falou assim, não, então vamos olhar economicamente sobre um outro olhar. Vamos olhar o seguinte, esses segmentos de mercado aqui que você está analisando, qual que é o peso no faturamento desse segmento? Qual que é o peso no volume? Qual que é o peso no lucro? Qual que é o fator de multiplicação de clientes que eu vou ter? Qual que é a facilidade que eu tenho para reter esse segmento? Qual a probabilidade de permanecer? Qual a importância para a minha marca, o poder de me influenciar, o poder de eu influenciar ele? Qual que é o meu poder de influência? E aí eu tenho um ranking. E isso vai me dizer, olha, segundo este público, segundo esta análise, eu tenho que analisar o meu foco é classe AB, de 25 a 45 anos, isso na pessoa física, na PJ é pequena e média empresa, e fatores mais relevantes é o peso no lucro. É o fator de multiplicação. Ou seja, a estratégia pode ser melhor definida se eu tenho tanto essa visão por produto, aqui, ó, por produto, com uma visão que é o que eu chamo aqui na Moca 21, que nós chamamos aqui, que é a visão por atributo. Então, isso é uma visão econômica social do negócio. Eu peguei uma análise econômica, adaptei com uma ferramenta de marketing, de segmentação, de estratégia, e apliquei esse ferramental para identificar qual segmentação de mercado. Aí você fala, Faganello, serve só para segmentação? Eu falo, não, serve também para análise de concorrência. Então, eu peguei o mesmo cliente, quais são os concorrentes que ele tem? E aí a questão da definição da variável. Qual variável você vai analisar? A variável, aqui eu coloquei algumas variáveis. Eu coloquei aqui os 7 P's do marketing. Só que eu abri aqui produto, eu abri em qualidade e diversificação. Então, eu pego aqui, qual que é a pontuação de preço desse concorrente, de qualidade, de diversificação de produto, de equipe, de posicionamento de praça, nos processos operacionais, na questão promocional, nas evidências físicas, fachada, uniforme, limpeza, ambiente. Que notas que esses concorrentes têm? E aí diz, ó, o cliente que eu estou analisando, ele está mais baixo que os outros no mercado. E na média, ó, ele está abaixo da média em preço, ele está acima da média em qualidade de produto, ele está abaixo da média em diversificação de produto. Aí, ó, já dá para você analisar muito bem
e estabelecer um plano de ação estratégico para ele. Você já olha, você faz uma análise econométrica para definir. Eu dei notas aqui, ó. Vamos voltar aqui, eu fui meio rápido demais. Aqui, ó, as notinhas de 1 a 5. Aí você fala para a Ganela, por que você não usa de 1 a 10? É aquela briga da média 5, ou média 7, ou média 8. Então, eu preferi colocar de 1 a 5 para ser mais assertivo. 1 ruim, 2 regular, 1 péssimo, 2 ruim, 3 regular, 4 bom, 5 excelente. Você define caixinhas, você define o nível de maturidade, você define o grau que você quer. Também a pontuação na quantidade é muito importante. Se você colocar análise numérica muito extensa, você pode perder no interlocutor. Então, é muito importante essa definição. E, a partir disso, olha que interessante. Olha a análise da concorrência. Ele não é o melhor do mercado. Ele está abaixo da média. Ele está com 3,5 aqui, e ele está abaixo da média, que é 3,9. A posição relativa dele de mercado não é muito boa. Ele precisa se posicionar. Concorrência é um problema muito importante para ele. Então, quando você faz uma análise aplicada de análise econômica, aplicada à análise de concorrência, e isso a gente faz junto com o cliente. Como eu digo, a gente, como consultor, ninguém sabe mais do que o cliente, do que o próprio cliente. André Vaccaro, nosso colega de ABCO, também participou do curso de formação de consultores na ABCO. Ninguém sabe mais do que o cliente, que o próprio cliente. Nós somos responsáveis pelo nível da entrega. Nós somos médicos de empresas. O economista consultor é um médico de empresas. Ele traz soluções, mas é aquela coisa. Você não pode obrigar ele a tomar o remédio. Você pode acompanhar, ver ele tomar o remédio, mas a obrigação de fazer com que o plano de ação seja efetuado é de responsabilidade do cliente. Você acompanha, você está do lado, e aí está a definição do que é o economista de empresas que tem uma atuação como consultor nos negócios, tá? Bom, vou dar um outro exemplo. Aqui a tão famigerada matriz SWOT, que os nossos amigos administradores falam, né, nós sabemos fazer matriz SWOT de maneira fantástica. Vou pegar de 8 em 10 estudantes de administração que saem do curso de administração, 8 de 10 não sabem fazer uma boa análise SWOT. Vamos simplificar uma análise SWOT? Então, eu tenho fatores internos e externos, pontos fortes, pontos fracos. Todo mundo aqui já deve ter visto uma bendita de uma análise SWOT. E aí eu peguei e falei o seguinte, vamos dar nota para cada um desses pontinhos aqui? Se eu der notas relacionadas a esforço, importância e urgência, peguei a matriz Gucci, trabalhei método quantitativo numa análise de matriz SWOT. Olha o que vai dar. Eu tenho que classificar isso daqui. Eu tenho vários assuntos, falando, como é que eu vou classificar isso? Como é que eu vou fatiar o problema? Aqui, eu fatiei o problema. Os fatores internos, esses daqui, ó, eu fatiei pelos 7 P's do marketing. Porque 7 P's que são os 4 P's do marketing tradicional, mais os 3 P's do marketing de serviços, que é o marketing moderno considera os 7 P's do marketing de serviços. Peguei cada item, coloquei numa caixinha e dei nota para cada um desses itens. Olha o que acontece. Aqui ele está me dizendo, ó, esse aqui é qual a nota de cada um. Ó, promoção é algo que ele tem que trabalhar. E se eu pego da média, desta média para cima as maiores notas, eu vou acabar focando em promoção e em preço. Ah, mas e os fatores externos? Os fatores externos eu fatiei. Eu fatiei o mercado que a empresa atua trabalhando matriz de Porter, metodologia, gente. E trabalhei matriz Pestel, o ambiente de cenário econômico, que é o economista, é o craque em fazer esse tipo de análise. Olhando esse aspecto, pegando todos esses números, todas essas pontuações que nós identificamos, nós chegamos à seguinte conclusão. Chegamos à conclusão de que o ponto fraco dele, tá vendo? Lembra que a comunicação era ruim?
o ponto fraco dele é a promoção. Os pontos fortes dele, com quase o mesmo peso, é praça e evidência física. E ele tem oportunidades no social, mas ele tem a ameaça do mercado econômico. E aí eu consigo cruzar estas informações para me dizer o seguinte: eu tenho muito mais fraqueza e muito mais ameaça que oportunidade. Eu quantifiquei, eu sei qual item deu mais nota, eu classifiquei, eu coloquei nas caixinhas, eu desenvolvi um método quantitativo econométrico para me dar um indicador e para me dizer, olha, eu tenho grandes vulnerabilidades, olha o marcador de vulnerabilidade, 34,6, mais do que a capacidade de ação defensiva. O que é uma capacidade de ação defensiva? É a correlação entre força e ameaça. E o que é vulnerabilidade? É a correlação entre fraqueza e ameaça no ambiente interno. Então, eu olho isso daqui e eu falo, opa, como é que eu faço? Depois de tudo isso feito, como é que a Moca 21 se estruturou? Eu consigo colocar em ordem o que é mais importante. E aí eu consigo produzir o que o cliente quer, que é um plano de ação emergencial. Eu sei quais são os pontos mais importantes que ele tem que trabalhar baseado naquela estratégia que eu classifiquei isso como um ponto de rotina ou melhoria e alinhei isso a um objetivo estratégico, estruturei indicadores de negócio e construí um plano tático. Ou seja, uma análise SWOT, ele já desemboca num plano tático pronto para se estruturar e para botar em prática no negócio. Aí você fala, mas esse é um emergencial? E o que fica para depois? Está aqui, ó. Os outros pontos que não entraram no emergencial, eles entraram no médio prazo. Eu não preciso criar um plano de ação, mas são pontos de atenção que a empresa vai construir a sua estratégia para o futuro. Então, quando eu construo uma análise estratégica, o economista, marqueteiros, pessoas de marketing que trabalham com isso há muito tempo, a gente levou esse modelo econométrico para esse pessoal, um modelo próprio da Moca 21, em que a gente desenvolveu, misturou marketing com econometria para poder construir relações assertivas para os nossos clientes e para gerar transformação no pequeno e médio negócio. Tá? Então, esse é um ponto muito importante de uma aplicação prática de uma análise econômica aplicada a marketing. E aí, só para antes de abrir para as perguntas, o dimensionamento das variáveis é um ferramental poderosíssimo de análise de negócio, e o marketing pode e deve se apropriar dessas metodologias. Isso que a gente mostrou é econometria simples aplicada à gestão e planejamento. Tá? Bom, eu quis trazer mais exemplos, bater um papo, a gente tem pouco tempo. Quem quiser os nossos contatos, falar conosco, moca21.com.br. Este celular é o meu celular pessoal. Fiquem à vontade para entrar em contato. Estou à disposição, tanto eu como meu time da Moca 21, nas redes sociais, Moca 21 Negócios, ou no meu Instagram, meu Facebook, meu LinkedIn. Então, eu me coloco à disposição tanto da FIA como da Ordem dos Economistas do Brasil. Mais uma vez, uma honra em nome do professor Almir, professor Manolo, muito grato pela lembrança mesmo. É uma honra poder fazer parte da Ordem dos Economistas do Brasil. Eu tenho uma honra muito grande poder representar essa entidade que é quase secular e a gente tem a honra de poder levar isso para todo o Brasil, no estado de Goiás. Eu estou em São Paulo agora, mas eu rodo o Brasil aí, então eu tenho muito orgulho em poder carregar essa bandeira da Ordem dos Economistas do Brasil. Obrigado, professor Manolo, obrigado, professor Almir, obrigado a todos. Maravilha. Bom, meu querido professor Maurício Paganello, meus parabéns. Acredito que, em nome de todos, uma excelente palestra. Gostei muito da expressão, o economista é um médico dentro das empresas, né? E você deu um panorama muito interessante das atuações que o economista pode ter dentro das empresas. Porque muitas vezes eu tenho conversado com jovens que ainda não decidiram qual carreira seguir, e quando me falam de economia, eles imaginam que economista é
alguém que vai trabalhar no banco, que vai fazer análise macroeconômica, que precisa ter informações. Eu digo, não, não. Essa é uma das atividades do economista. O economista, ele é mais completo. Ele sempre tem uma palavra, uma frase muito interessante sobre a nossa profissão. Estamos muitos profissionais no mesmo navio, só que o economista está lá no mastro, olhando mais longe, e ele consegue alertar a empresa dos perigos que ela pode ter, caminhando naquele sentido, naquela direção. Ou que pode vir, né, de fora para dentro, através de ações do setor externo, e assim por diante. Então, meus parabéns, meu querido Maurício. É uma honra para nós tê-lo conosco aqui na Ordem dos Economistas do Brasil. Tenha certeza disso, que é recíproca essa honra. E passo para o professor Almir para que ele abra a palavra para os nossos queridos colegas. Eu vejo aqui, professor Almir, que estamos arredondando com 80 participantes, né? Mas isso. 79 participantes. Algo espetacular. Parabéns, professor Maurício. Muito obrigado pelo carinho de todos, pela presença de todos virem assistir a palestra. Maravilha, e além de estarmos com uma quantidade excelente, estamos com uma qualidade também espetacular, a quantidade de professores aqui é invejável, acompanhando esta magnífica aula do nosso querido Faganello. São vários professores, professora Selma, Jorge Monteiro, nosso colega também da vice-presidência, o André Vaccaro, nosso representante dos Estados Unidos, né? O Alex Neri, que foi também nosso professor neste programa, o professor José Carlos Souza Filho, também que esteve conosco, o professor Lauro da FIPECAF, que está conosco, mas são tantos, Sérgio Moreno, a Eliane Ronel, o nosso professor Fauzi Timaco, que é sempre um grande presente, excelente. As palavras poderão ser dadas pelo levantar de mão, então já tem aqui umas considerações que depois eu queria que o próprio Fausto fizesse, viva voz, a professora Eliane também, mas eu queria dar a palavra originalmente para o nosso preclaro professor André Vaccaro. Muito bem, professor, esteja à vontade, podeis falar à vontade. Obrigado, professor Almir, professor Manolo. O meu querido professor Alex Neri está aí. Tive a honra de ser aluno dele, da professora Selma também tive a honra de ser aluno dela. E o professor Fauzi, muita gente aqui muito bacana, como sempre. E para poder saborear, para poder degustar, na verdade, desse poço de conhecimento que é o Faganello. O Faganello é sensacional, então eu não vou só elogiar, eu também tenho uma observação para fazer, tá? O Faganello é sensacional, um grande colega na Associação Brasileira de Consultores, e o tema, especialmente hoje, o economista no papel de consultor empresarial, para mim um tema, embora eu tenha chegado um pouquinho atrasado, é um tema absurdamente importante. É muito, muito, muito importante essa visão do consultor. Eu aqui nos Estados Unidos, pela ABCO, Associação Brasileira de Consultores, eu sou diretor internacional. Então, debaixo de mim estão todos os países fora, onde a ABCO tem representação fora do Brasil, né? E aqui nos Estados Unidos eu sou também diretor nacional do IMC, que é o Institute of Management Consultants, que é o maior instituto de consultoria do mundo, a maior associação de consultores do mundo, e tem um brasileiro aí no board, né? E sou eu. E, inclusive, eu represento Estados Unidos no Conselho Internacional de Consultoria. Então, para mim, realmente é uma honra e é um prazer muito grande a gente ver a atuação do Faganello. A atuação dele realmente é exemplar como consultor. E o ponto que eu queria colocar aqui é o seguinte: o approach que ele fez na matriz SWOT, que é um ponto que a gente precisa levar muito em conta, né? Então, a matriz SWOT é um dos principais elementos do planejamento estratégico que a gente utiliza, né? E ele é sempre aquele arrozinho com feijão.
né? O Faganello até falou dos estudantes, tá? Os estudantes saem das universidades tal, com uma visão bastante limitada, sem sombra de dúvida, bastante limitada da matriz SWOT. E a matriz SWOT é uma das ferramentas mais poderosas que ela tem. E quando ela é utilizada, que nós temos, e quando ela é utilizada da forma como o Faganello colocou, que depois eu vou te procurar para você ver se você pode me compartilhar esse ensinamento com mais detalhes, que eu achei fabuloso. O instrumento ele se torna muito, muito mais importante do que ele já é. Então, esse é o comentário que eu gostaria de fazer e agradecer imensamente aqui a diversos professores que eu tive que estão aqui, professora Selma, professora Alex Neri. Oh, esse é um gênio. Só tem gênio aqui. Então, eu me sinto muito honrado de poder estar na presença, de eu respirar o mesmo conhecimento que vocês aqui têm, né? O professor Albir, o professor Manolo, Fauzi, quer dizer, é muito bom estar aqui. Muito obrigado. Maravilha. Aqui não se desmente ninguém, viu, grande André? Foi um prazer imenso. Professor José Carlos, quer fazer alguma consideração, Faganello, antes de passar para o professor Não, José? agradeço ao André, agradeço o carinho pelas palavras, estamos à disposição. Essa metodologia que a gente utiliza na Matriz SWOT é um trabalho já desenvolvido, um trabalho de pesquisa e desenvolvimento já de 4 anos. Nós estamos na versão número 4 da nossa matriz, a gente é uma matriz em desenvolvimento, a gente fez a mesma coisa para a matriz Canvas, a gente está fazendo a mesma coisa, um outro modelo para segmentação de mercado, para análises específicas. A gente gosta de aplicar econometria, análise de mercado e análise estratégica. A gente procurou trazer essa habilidade econométrica para uma análise estratégica de negócio aplicada à pequena e média empresa. Então, são vários anos, viu, professor André, porque é um trabalho que a gente foi desenvolvendo, aprendendo, trabalhando, melhorando, fazendo análise, apresentando para o cliente, tomando porrada, desenvolvendo, melhorando, e por aí a gente quer melhorar cada vez mais. E obrigado pelo carinho, professor. Obrigado, André. Maravilha. Já que falamos tanto de estratégia e de cultura organizacional, nós tivemos no ambiente nosso da USP e da FIA, no sábado último, o lançamento desta obra, primeira a edição em português que tivemos, lançado no sábado, do Jay Barney, do Carlos Júlio e do Manuel Amorim. Os que ficarem até o final, nós vamos sortear, com autorização aqui da Ordem dos Economistas e da FIA, nós vamos sortear um exemplar para os que ficarem até o final. Se não tiver... Presentaço, hein? A cultura engole a estratégia no café da manhã, hein? O café da manhã, isso é do Peter Drucker, essa daí, viu? Peter Drucker. Mas ele cita aqui também, né? Ele faz a sua observação. Aliás, dica aos economistas consultores. Isso, muito bom. O economista consultor que não se atenta à cultura empresarial, você pode vir com a estratégia que você quiser. Está na roça. Se entendeu a cultura do cliente, a sua dificuldade em implementação, posso vir com a melhor estratégia, o melhor ferramental. Maravilha. Se você não entender cultura, você vai ter muita dificuldade em promover o teu desenvolvimento. Aproveitando uma carona. Mencionaram aqui o Drucker, né? Só lembrando, o professor Philip Kotler também, qual é a formação dele? Economia. Economista. Isso mesmo. O professor Zé Carlos, na sequência, o professor Fauzi e depois a professora Eliane Ronel. Professor Zé Carlos, por favor. Bom, antes de mais nada, queria agradecer aí a oportunidade de assistir sua palestra, Maurício. Acho que ela foi muito esclarecedora em muitos pontos. Você realmente, como economista, a gente fica muito orgulhoso de ver a aplicação prática dos nossos conceitos aí no dia a dia, né, na visão empresarial. Eu fiquei com uma dúvida relacionada a um aspecto que foi colocado, que é a precificação da soja. Você apresentou uma performance bem positiva em relação a essa commodity, né? Agora, sabemos que essa commodity tem o preço fixado internacionalmente, né? Quer dizer, um produto cujo preço não é fixado internamente. De que forma se conseguiu aquela performance positiva no resultado se você tinha esse limitador de precificação? Então, vamos olhar 2 recortes. Primeiro, nós estamos falando do momento 22-23, em que a produção de soja na safra 22-23 foi bastante positiva, principalmente na região da fazenda, daquele caso específico desse cliente.
O objetivo, principalmente do pequeno produtor, professor Luiz Carlos, é ele entender qual o melhor posicionamento de preço para ele comercializar o produto dele diante do mercado. Uma coisa é ele entender os custos dele, que margem de lucro que ele pode colocar para posicionar o produto diante do que está sendo comercializado. Então, ele olha a realidade, o que é o grande, ele fala, que o que acontece com o pequeno produtor? Ah, a soja está sendo vendida, sei lá, vou dar um número hipotético, a 90. Ah, eu estou produzindo a 60. Beleza, estou ganhando 30. Só que, o que é o ideal? Qual que é o melhor econômico para ele, baseado na realidade de custo dele? Porque uma coisa é a realidade de custo dele, o quanto que ele produz, o quanto ele gasta. Outra coisa é o quanto ele consegue pegar esse produto dele e posicionar esse produto no mercado diante das cotações do grão naquele momento. Tá, no Então, momento. estas variáveis e esses riscos, porque é o seguinte, professor, o que eu estou tentando fazer com o pequeno produtor é dar para o produtor o controle da variável que ele tem condição de controlar. O preço de mercado, ele não tem condição de controlar. Os custos dele, ele tem condição de controlar. Então, aquilo quando a gente, como economista, dá a autonomia para o cliente, ter controle daquilo que é de risco, em que ele consegue gerenciar o risco dele, e principalmente produtor rural tem quase 54, são 54 riscos inerentes à atividade do agronegócio. Eu dou aula no MBA do agronegócio do IPOG, eu dou aula de estratégia lá. São muitos riscos relacionados à atividade da produção, especificamente de soja e milho, que foi o case que eu trouxe aqui para os colegas. Então, acho que assim, a visão do economista é trazer qual que é o seu melhor econômico. Agora, vamos confrontar o seu melhor econômico com a realidade de mercado. Algumas situações, por exemplo, o cara não vai ter escala. Por exemplo, eu estou lidando com uma situação de um cliente que teve uma quebra de produção agrícola lá no oeste do estado de Goiás, na beira do Araguaia, que ele teve quase 50% de perda em produção. A gente está negociando o que ele tem de endividamento. Não é o quanto que ele ganha, mas é sim a negociação do endividamento desse. A problemática já é outra. Então, quando a gente trata essas problemáticas para o pequeno e para o médio produtor, são situações sensíveis e a gente, como economista, tem que dar opção para ele entender o que é variável que ele consegue controlar. Perfeito, obrigado, professor. Muitos comentários elogiosos aqui, bem justificadamente elogiosos, professor Faganelli. Professor Fauzi, por favor, com a palavra. Muito obrigado, professor Almir, por mais esta oportunidade brilhante. Professor Maurício, se eu precisasse de um consultor aí nessa região, não tenha dúvidas, né? Eu, logicamente, correria atrás de você, porque foi a maneira mais prática que eu já vi de colocar um pouquinho de teoria dentro da prática do cotidiano de cada um dos nossos empreendedores. Fantástico. Muito obrigado. Eu também exerço essa profissão, né? Depois de uma longa vivência aí como diretor e etc. É sempre muito interessante a gente ser consultor. Primeiro porque a gente vê a mola estragada no sofá, né? Coisa que muitas vezes o cliente não vê. E aí tem que ter aquilo que você falou, né? O tirocínio para poder dizer que a mola está quebrada no sofá. Isso é importantíssimo. Mas eu tenho algumas dúvidas em relação a tudo isso. Primeiro, a base de dados é fundamental para essa atividade. Segundo, qual é o papel do contabilista que está ali, né, ao lado do seu cliente, fazendo com que ele tenha as DARFs da vida, né, as DAS, enfim, que é hoje uma função essencial da contabilidade, ser um empregado, um funcionário público do governo, para poder gerar esses tremendos, né, dispositivos de arrecadação. Mas, enfim. Então, qual é, primeiro, a cultura? Existe essa facilidade de obtenção de informação? Há alguma. Depende da atividade, professor Fauzi. Eu acho que assim. Vou citar, por exemplo,
Até um comentário feito por uma colega que até falou, a matriz SWOT não é uma ferramenta de econometria. Realmente não é, Eliane. Matriz SWOT não é uma ferramenta de econometria, mas já que a matriz SWOT ela não apresenta uma homogeneidade de resposta por parte de quem faz a análise, o economista tem a obrigação de trazer a redução de risco e homogeneizar a informação. Então, se eu tenho condições de homogeneizar a informação e entender, por exemplo, essas análises que a gente fez aqui, professor Fauzi, tem alguns casos que eu não faço só com um cliente, com a nota só dele. Eu pego 2, 3 da equipe dele e a gente tira a média. Então, até para poder entender se esta informação está correta. Informações relacionadas ao número de informações do cliente, por exemplo, dados financeiros. Eu, como economista, eu respeito muito cada um no seu quadrado. Então, o contador, eu não sou contador, nós temos contadores no nosso time. Perdão. Eu respeito muito a independência de cada um dos profissionais. Por exemplo, eu não vou entrar numa análise tributária, mas eu faço uma análise de balanço. Ao passo que eu sei que contadores fazem análise de DRE também, sem ser financistas, e não tem nenhum problema. Acho que a multidisciplinaridade ela ajuda bastante. Mas, por exemplo, por ser uma profissão em que que tem reserva, e ela tem reserva de atuação, o contador, eu respeito o contador em relação à atividade, a questões tributárias. E aí eu não me reservo. Olha, o contador, como ao mesmo passo, eu faço laudos e pareceres econômicos para advogados. Fiz muito tempo perícia econômico-financeira para juízes, para juizados, como perito do juiz. Hoje eu não atuo mais nessa área. Raramente eu atuo como assistente técnico, mas em situações muito específicas, tá? Em corporação imobiliária, negócios maiores. Eu não entro mais. Dá para você fazer uma perícia aqui econômica para calcular quanto que eu estou devendo do meu cartão de crédito? Não, isso eu não faço mais. Fiz durante um período na minha carreira. Então, hoje eu lido mais com o empresarial, lidar com essas questões empresariais. A questão do número, professor Fauzi, eu procuro ter muito cuidado na fonte e na origem. Porque se a fonte e a origem não vem adequada, eu procuro tomar muito cuidado. Outra coisa, uma coisa que o economista tem que prestar atenção, nunca entre no sistema do cliente. O cliente, ele disponibiliza as informações, mas você nunca acessa o sistema do cliente. Nunca faça isso, tá? Então, peça informação para o cliente lhe municiar. Então, essas informações... E esse é um problema também, viu, Fauzi? Porque, às vezes, a informação vem quadrada. Aí eu tenho que pegar meu time de analistas de dados para ver se essa informação veio correta. Quantas vezes que nós recebemos bases de dados com problemas, com parte de informação. Então, essa questão tanto da reserva de mercado aos contadores, quanto da origem da informação, quanto do dado, é um fator de preocupação do economista consultor que atua no mercado. Eu, como dono de empresa de consultoria, é uma questão bastante sensível. Maravilha. Obrigado, Fauzi. Obrigado pelo carinho. Nós estamos às 13h07, nosso compromisso é às 13h, mas eu vou propor que nós posterguemos até às 13h10. Já que todos estão de acordo, fico muito agradecido, professor presidente Manolo. Aguardemos, então, mais 3 minutos. A professora Eliane Ronel tem uma pergunta, eu gostaria de pedir o exercício do seu poder de síntese, para que nós consigamos fazer o sorteio e tenhamos as palavras finais. Eliane, por favor. Olá, boa tarde. Na realidade, não é pergunta, fui eu que fiz o comentário de que matriz SWOT não é uma ferramenta... Foi super legal essa sua observação, achei importante, que não é mesmo de economia. O problema é que o povo do marketing não conseguia dar respostas assertivas a respostas estratégicas que normalmente quem faz matriz SWOT não entrega. Então, essa é uma resposta de nós, economistas, para poder propor uma visão diferente da matriz SWOT. Não é nem uma provocação, é
é uma resposta nossa a respeito de uma análise econômica que pode ser potencializada através de uma análise mercadológica e que pode ser muito bem aplicada e muito bem desenvolvida para os administradores, engenheiros, gestores, e que a gente acha que pode ser muito positiva para os negócios, viu, professora? Ok. Mais alguma consideração, professora? Não, não, só isso. Maravilha, muito bem. Pessoal, muito obrigado pelas perguntas fabulosas. Nós estamos aqui um conjunto de professores fantástico. Eu queria aproveitar, antes de fazer o sorteio do livro que nós prometemos, lembrar que aqueles anteriores já foram todos entregues. Os nossos próximos 2 eventos, só para vocês saberem e ficarem já com vontade de não perder e deixar na agenda, o próximo é dia 11 de junho, a professora doutora Lina Nakata já confirmou como construir e liderar equipes de alta performance. Desafios da liderança. Só anotem dia 11 de junho. E no dia 2 de julho, para encerrar o semestre, o nosso colega vice-presidente da Ordem dos Economistas, Luiz Carlos Barnabé de Almeida, professor, trará sobre diferentes perspectivas da economia brasileira quanto a fintechs e bancos digitais. Um show que certamente todos vamos deliciar. 2 eventos que eu queria, então, mencionar. Esse caso dos nossos eventos do Momento OEB, e lembrar para todos que estão conectados que a gente sempre pode fazer um bem social, a prática desinteressada do bem. O curso CAP Executivo, que é um curso para executivos que momentaneamente estejam precisando de uma ajuda, está com as inscrições abertas até o dia 16 de junho. É um curso social, bolsa de 100% para aqueles que estejam desempregados há 4 meses ou mais e sem possibilidade de bancar um MBA ou um curso dessa natureza. Esse programa já está na sua 18ª turma, e é um programa que é bancado pela FIA em parceria com a Associação Beneficente Anhembi. Então, eu tenho o prazer e a honra de ser um dos coordenadores. Aqueles que, porventura, tiverem alguém que possa ser ajudado, eis um momento bom, propício para ajudar. E antes de encerrar com meus agradecimentos ao professor Faganello e a todos os demais presentes, eu pediria as considerações finais do professor Faganelli antes de passar a palavra para o nosso presidente Manolo fazer o encerramento formal. Professor Faganelli, para suas considerações finais. Eu queria agradecer essa oportunidade. A gente tem a oportunidade de falar um pouco do que um economista consultor faz no mercado. Eu acho que tem muitos economistas que têm seguido essa trajetória, esse caminho. Para a gente é um grande orgulho, uma grande honra poder levar esse trabalho dos economistas consultores, né? A gente tem muito economista financista, muito economista em banco, muito economista no setor público, mas economistas de empresa é uma bandeira que eu tenho carregado já há bastante tempo, tenho trabalhado nessa área há mais de 20 anos, e para mim é um grande orgulho poder estar aqui, falar um pouco do nosso trabalho, do que a gente tem desenvolvido aqui no mercado, e agradecer à Ordem dos Economistas, professor Manolo, professor Almir, pela oportunidade, a FIA procede por toda a acolhida de toda a equipe, todo o time aí da FIA que me deu todo esse suporte aí, nessa missão que a gente procura ajudar o mercado aí. Muito obrigado a todos, obrigado pelo carinho de todos os amigos que vieram também prestigiar, vários amigos que vieram aqui participar pelos convites que nós fizemos nas nossas redes sociais. Muito obrigado, de coração. Obrigado, querido. Muito obrigado. Professor Manolo, a palavra está com o senhor para... Depois do que o presidente fala, ninguém mais fala. Professor Manolo, por favor. Não, é dizer da nossa alegria, né, por termos participado deste evento fantástico, com o nosso querido palestrante, o professor Maurício Faganello, que abriu muitos caminhos, muitos horizontes para os colegas economistas, que muitas vezes ficam sem saber exatamente o que podem fazer junto às empresas. E estamos vendo que o professor Maurício tem uma empresa, uma equipe bastante grande, e atua não só no estado de Goiás, mas pelo Brasil inteiro, pelo que nós estamos vendo. Então, foi muito gratificante a tua palestra, professor Maurício,
E repito mais uma vez, uma honra tê-lo conosco como representante da Ordem dos Economistas do Brasil, no estado de Goiás, e diga-se de passagem, pelo nosso querido Brasil como um todo. Então, estamos de parabéns, esse momento OIB foi maravilhoso, fantástico, como sempre, e te convidamos, Maurício, para que você assista a próxima palestra, que já está bem determinada, conforme disse o nosso querido professor Almir. Então, uma boa tarde a todos e até o próximo Momento OIB. Um abração, queridos. Excelente. Maravilha.